Fala, galera, hoje eu tô aqui com o chefe de departamento médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri. Quero primeiramente agradecer pela oportunidade de estar falando com você e eu vou fazer algumas perguntas principalmente sobre essa questão da pandemia, a volta aos treinamentos e como tem sido a postura do Flamengo em relação à elaboração dos protocolos e toda essa questão da pandemia. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês aí a possibilidade da gente estar trazendo informação, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes ali nesse momento, né? Não só das ações que a gente vem realizando, óbvio, né? Mas eu acho que é um momento que está faltando informação, as pessoas estão inseguras e até profissionais da área de saúde, como também eu tenho visto ali profissionais de imprensa. Então, eu que agradeço, eu acho que é uma ótima oportunidade da gente estar discutindo e gerando esse debate, realmente, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem o que foi feito, o que vem sendo feito e o que a gente pensa a respeito disso, até porque outros times estão voltando agora também, e eu acho que isso é muito importante que as pessoas tenham as informações claras e assertivas, e vocês também. Então, é um prazer nosso estar aí. Para começar, doutor, eu queria te perguntar em relação à criação dos protocolos, né? Você liderou essa questão da elaboração desses protocolos e medidas de segurança que viabilizaram o retorno dos treinamentos, e o Flamengo foi muito criticado, né? Como foi essa criação desses protocolos? Como foi o desenvolvimento e o processo disso, né? Olha só, Isabelle, eu acho que todo mundo sabe que essa foi uma doença nova, né? Pegou todos de surpresa, ninguém planejava isso, esperava por isso, e no início tinha muito desentendimento. Eu acho que agora a gente consegue entender um pouco mais, mesmo que ainda não tenha todas as respostas, o que nos dá segurança para esse momento. Mas quando tudo isso iniciou, a gente começou a planejar, não quando, em nenhum momento, diferente do que as pessoas dizem aí, que eu vejo, né? A nossa preocupação era como a gente iria retornar, porque nem nós sabíamos quando, mas o que a gente tinha certeza absoluta é que quando isso acontecesse, teria que ser de uma maneira diferente, com tudo que a gente vinha vendo, né? Então, assim, a nossa preocupação inicial foi entender de como isso seria. E a partir de março, né, eu comecei a trocar com outros médicos dali, do Brasil, de fora do Brasil, né, na Europa, para entender como é que estava tudo isso acontecendo, para a gente entender o cenário, para a gente entender as melhores práticas, qual era o impacto. Enfim, com toda humildade, era algo novo, não só no mundo, como para os médicos e para a gente também. E a gente teve a experiência de outros países que começaram a se mobilizar antes, e quando tudo isso iniciou, eu procurei, fiz todos os caminhos, né? Primeiramente, eu conversei com a FERJ, e para entender como é que estava, como é que os clubes estavam mobilizados em relação a isso, porque a gente não sabia quando, como eu te disse, mas a gente queria estar preparado para, assim que fosse possível o retorno, a gente estivesse pronto. Isso era um compromisso nosso, e em nenhum momento que eu falava, né, são os médicos que vão decidir ou definir qual vai ser o melhor momento para voltar, mas vão ser os médicos que vão ter a obrigação e a responsabilidade de criar meios de maneira segura para que a gente voltasse. Então, eu procurei o presidente da Comissão Nacional dos Médicos de Futebol da CBF, Dr. Pagura, e disse que a gente estava querendo voltar, e ele mesmo falou: Tanuri, tu é louco, porque isso foi em março, né, que eu disse que a gente estava querendo, que eu estava estudando possibilidades, e ele me falou: eu acho isso louco, não vejo a menor perspectiva, mas foi uma pessoa muito importante, correta. Ele falou: vamos criar esse debate aí que você quer, vamos criar, estudar sobre isso. Então, assim, desde o início, né, se posicionou até de maneira ali, não tão a favor, vamos dizer assim, mas teve uma atitude muito correta. A gente começou já em março, até liderado por ele, criou um grupo, né, de estudo em relação ao retorno do futebol, ali capitaneado por ele, da CBF, com médicos da CBF, onde a gente começou a estudar. Inicialmente o grupo eram só 5 médicos, depois a gente foi crescendo, onde mesmo ali sem ter perspectiva do retorno,
a gente foi estudando essa doença, até porque cada dia era um conhecimento novo, então a gente tinha que estar adaptando os nossos protocolos do que a gente pensava, o que eu pensava hoje, eu já tenho um entendimento diferente, e a gente começou a debater sobre isso. Paralelamente, a gente criou aqui a Comissão Médica Temporária do Retorno na FERJ também, da qual eu também sou membro, né, como dessa da CBF, a convite do Dr. Pagura, aqui na FERJ a convite do presidente, do Rubens Lopes, pelo trabalho que a gente vinha fazendo, e a gente começou a discutir com todos os médicos, para a gente entender o panorama, para a gente entender a realidade de cada clube, para a gente entender o desejo de cada clube, e cada um trazer sua experiência pessoal como médico também, do que a gente estivesse compartilhando. Então, a gente vem estudando isso, na verdade, desde março. Só você pensar e raciocinar, Isabel, é humanamente impossível, né? Que desde que foi liberado o retorno ao centro de treinamento, a gente estivesse preparado e desde então não tivemos um caso positivo nesse... E óbvio que esse protocolo de segurança que a gente conseguiu criar aqui, até agora com sucesso, não foi feito da noite para o dia, é humanamente impossível. Então, eu acho que agora o tempo, né? O tempo ia dizer para a gente se a gente estava correto ou não, e eu acho que o tempo está dizendo para a gente que a gente estava correto, não só com os nossos números e resultados internos, como que a gente tem visto aí nos outros clubes, nos outros estados, as incidências que têm acontecido. Então, assim, dá segurança para a gente de ter certeza que a gente fez o correto naquele momento, mas que isso vinha sendo estudado há muito tempo e já estava tudo preparado com o que a gente acreditava para, no momento exato, a gente estar pronto a implementar isso aí. E como foi receber as críticas, né? Porque a imprensa brasileira repercutiu muito a volta do Flamengo, teve até gravação de helicóptero dos treinos e toda essa questão de que o Flamengo foi muito precipitado nessa volta. Como foi para você receber as críticas, sendo profissional da saúde, estando nessa linha de frente da criação desses protocolos e sabendo especificamente sobre como tratar essa questão do coronavírus, estudando sobre isso? Olha só, eu também, como eu gosto de falar, né, que por trás de todo atleta existe um ser humano, né? Eu também sou um ser humano. Então, óbvio que a gente está preparado para as críticas, né? Eu sabia que elas iriam acontecer, porque eu sabia o que a gente estava querendo e, infelizmente, essa situação polarizou e politizou. Então, as pessoas estão vendo com esse foco e esquecendo das estratégias para o combate realmente à doença, para o retorno, que, no meu ponto de vista, seria o mais inteligente, né, e o mais necessário, mas é óbvio que eu sinto, né, a gente fica chateado no sentido de que tudo que a gente fez foi estudado, né, tudo tem um critério, tem um motivo, muito bem estudado, tudo embasado na ciência. E óbvio que hoje, infelizmente, aqui no Brasil, se a gente tem uma posição diferente do que alguém diz que é a posição correta, enfim, é o fim do mundo, né? E a gente simplesmente quis criar estratégias que fossem factíveis de ser realizadas, de implementadas, e que a gente agora está tendo a certeza de que tiveram sucesso. Então, óbvio que eu fico chateado, porque em nenhum momento as pessoas que criticaram vieram até a mim para entender o que estava sendo feito. Em todos os momentos a gente deixou bem claro que isso aqui era público, que a gente gostaria de estar divulgando para quem quisesse, gostaria de estar ajudando, né? Sendo um case aqui, um exemplo para esse retorno de outros clubes e até de outros esportes, como a gente aqui no Flamengo sempre valorizou essa troca de informação. A gente sabe que o futebol não é feito de maneira sozinha, então, assim, a gente tinha essa preocupação, essa vontade, a gente gostaria que tivesse uma adesão maior, que as pessoas estivessem discutindo realmente com a gente o que está sendo feito antes de ser criticado, que para você criticar, você tem que primeiro entender o que foi feito, até para você saber o que você pode criticar ou não. E, assim, essa procura pela informação do que vinha sendo feito não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu antes das críticas, né? As críticas vieram primeiro. E muitas críticas, e críticas pesadas, infundadas, e até, assim,
um cunho pessoal em alguns momentos. Então, é óbvio que a gente, como ser humano, né, dou minha vida, estou estudando isso há 4 meses, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu estava em calls de madrugada, inclusive ali na reunião da FIFA, que foi 3 horas da manhã aqui para mim, terminou às 7 da manhã, eu noites virado para poder estar tendo essa experiência. E as pessoas criticarem isso, se tivessem mais pessoas fazendo isso, talvez a gente já tivesse até retornado há mais tempo ou tivesse já num estágio melhor nessa situação. Mas a gente que trabalha com isso, principalmente no Flamengo, a gente tem que estar preparado para as críticas, humano, mas eu sabia que elas viriam, talvez não imaginasse que de uma maneira tão intensa, tão forte, né, assim, até alguns momentos ali, tentando atacar pessoalmente a pessoa física, enfim, para você ter um respingo ali na instituição, isso, assim, é muito cruel, né, com alguém que está dando o seu máximo pelo esporte, pelo clube, por todos, e pelas pessoas aqui envolvidas, né. Mas uma vez que você entende o teu propósito aqui, né, você entende a tua missão aqui, fica mais fácil de você carregar esse fardo e sempre que eu achar que eu posso fazer algo pelas pessoas que estão ao meu redor, né, que eu posso cuidar de quem esteja perto, eu vou fazer independentemente do que as pessoas falem, eu não vou me furtar disso, eu acho que isso é uma obrigação minha moral, e eu acho que é o que a gente está fazendo aqui com todos os envolvidos nesse retorno aos treinamentos e seus familiares. Não à toa, os números falam por si só, né? Então, normalmente, eu gosto sempre de avaliar os fatos e os dados, né? Porque, uma vez, as pessoas podem concordar com o que você está fazendo ou não. Isso são opiniões e ponto de vista. E hoje as pessoas estão confundindo isso. Você pode ter uma opinião e um ponto de vista diferente do teu, mas quando você tem resultado clínico, o resultado fala por si só. E assim, como eu digo, mesmo com opiniões, pontos de vista diferentes, os resultados, os números são incontestáveis, eu acho, nesse momento. Então, assim, é óbvio que eu gostaria que a coisa pudesse ser vista nesse prisma, com certeza. Mas eu fico feliz do resultado estar aparecendo e das pessoas envolvidas, jogadores, comissão, funcionários e familiares, fazem questão de me agradecer, de me mandarem mensagem. A gente sabe ali o bem que a gente está criando. As pessoas estão criando isso, eu acho que elas deviam, primeiramente, até perguntar para as pessoas que estão envolvidas, que todo mundo fala, isso aí vocês estão fazendo, estão expondo, e assim, as pessoas realmente envolvidas não foram escutadas em nenhum momento. Então, assim, os atletas, os familiares, né? As pessoas envolvidas, seria interessante vocês escutar delas o que elas acharam do que a gente vem fazendo, se em algum momento elas se sentiram desprotegidas ou inseguras ou tendo um risco maior de exposição, tendo vindo aqui no centro de treinamento com toda a estrutura que a gente criou, né? E você falou também sobre a questão do número de casos, né, que o Flamengo zerou por enquanto. Até esse momento o Flamengo já apresentou, já fez testagem nos jogadores e não tem nenhum caso. E também tem a questão da vigilância sanitária, que a vigilância sanitária fez uma visita ontem, né, nessa terça-feira, no Ninho, e o protocolo foi aprovado, o Flamengo não foi notificado com nenhuma infração. Você acha que isso também pode ser uma resposta de que seu trabalho está indo no caminho certo e que o elenco está pronto realmente para voltar e que vocês já estavam prontos para voltar aos treinamentos? Olha, com certeza eu acho que isso é um fato, né? Mas a gente aqui no Flamengo, na verdade, não quer dar resposta para quem criticou a gente, né? A gente quer dar exemplo para o futebol de que é possível, de que é viável, sim, desde que tenha um esforço de todos, né, de que tenha um investimento mínimo necessário para esse retorno. A gente vive uma situação diferente e o que a gente entendia desde o início é que a gente tinha que criar mecanismos para a gente conviver com isso, né? Então, assim, eu não vejo isso como uma resposta, né? Eu gostaria muito que a gente fosse exemplo. Então, a gente aqui não está querendo responder às críticas, porque assim, os resultados têm mostrado que a gente tomou as medidas certas naquele momento, né? Mas eu acho que isso, com certeza, nos deixa feliz. Eu até fiquei muito feliz, assim, não tinha o menor problema, né, com a visita deles, porque eu tinha certeza, inclusive, no início da visita, eu conversei e deixei isso bem claro para as pessoas que estiveram aqui,
nessa visita, nessa fiscalização, que eu gostaria que fosse pontuado tudo que a gente pudesse melhorar realmente. Então, assim, isso é importante para a gente ter essa troca, para que a gente possa, se estivesse errando, né, para que a gente pudesse melhorar os processos, para que a gente pudesse alcançar um nível de segurança ainda melhor ou maior do que a gente tem conseguido aqui. E é óbvio que não só esse exemplo, mas eu acho que outros fatos vão começar a aparecer, e, assim, não é uma resposta, mas são importantes porque validam, com certeza, o que a gente vinha fazendo, e o que a gente quer não é dar resposta a ninguém, é querer dar exemplo realmente de que é possível, que é viável, e, assim, eu acho que a gente já até perdeu um tempo relacionado a isso, né? Pois é, e nos outros centros de treinamento dos outros clubes cariocas, tiveram várias infrações. Como o Flamengo tem atuado, o Flamengo que tem liderado esse processo de volta aos treinamentos, você também com a elaboração dos protocolos de segurança, como tem sido? O Flamengo tem ajudado esses clubes, tem de alguma forma se colocado à disposição para ajudar? Tem sim, né? A gente sabe que a maioria dos clubes aqui no Rio, né, não tem a condição que o Flamengo tem, não se estruturou como o Flamengo vem se estruturando, né, não se preparou. O Flamengo, ao mesmo tempo, a gente sabe que o futebol, ninguém joga sozinho, e o Flamengo, em todos os momentos, teve essa preocupação, tanto é que foi combinado que a federação arcaria com todas as testagens na volta aos treinamentos e nos jogos. O Flamengo, desde o início, tem arcado com todos esses exames por conta própria, para que a federação tivesse mais oportunidade de atender os times menores. Eu mesmo, com todos os chefes do departamento médico dos clubes do Rio, não só dos maiores como dos menores, me prontifiquei a ajudá-los no que fosse preciso, que alguns trouxeram para a gente que estavam tendo uma dificuldade de ter termômetro ali com infravermelho, oxímetro de pulso, outras coisas. Eu até forneci para alguns deles, a gente aqui através do Flamengo, a gente conseguiu ali um convênio com uma rede privada de hospitais para que, se porventura algum jogador tivesse algum problema em decorrente disso e não tivesse plano de saúde, a gente conseguisse atender sem custos para esse clube. Então, a gente negociou ali também para os exames, né, através de uma parceria, através do Flamengo, um valor bem diferenciado para a federação, para que eles pudessem aplicar em todos os outros. Então, com certeza, o Flamengo tem se colocado à disposição de todos que queiram ajuda, né? Então, e assim, tem mobilizado todos os outros clubes para que a gente haja em grupo realmente, com essa união. Então, acho até que talvez tenha sido uma oportunidade para isso, para ter essa troca maior. Eu acho assim que a gente no futebol tem que estar se ajudando mais mesmo, todos mais fortes. O futebol do Rio é mais forte, consequentemente o Flamengo fica mais forte. Eu acho que tem que parabenizar também toda a direção, diretoria e o presidente Landim, que desde o início, né, eles me pediram para que a gente criasse o melhor possível para preservar a segurança dos atletas, funcionários, familiares, todos envolvidos, e não me negaram nenhum recurso, nada, para que eu pudesse realmente realizar isso. Então, foi um alinhamento, porque se eu não tivesse esse respaldo da diretoria, a gente não conseguiria, e eles realmente, ali, tudo que eu disse que era necessário para que a gente, eles não pouparam nenhum esforço para que a gente pudesse realmente realizar isso. Então, acho que tem que realmente dar os parabéns aqui publicamente, porque a gente sabe que é um momento que não está entrando nenhuma receita para o clube, e assim, eles não pouparam em nada de investimentos, vamos dizer assim, que eu não creio nem que sejam gastos, mas para que a gente pudesse estar realizando toda essa testagem, para que a gente pudesse estar realizando toda essa estrutura, para que a gente pudesse estar trazendo toda essa segurança, e eles apoiaram e, em todo momento, me deram todo o suporte necessário para que eu pudesse fazer o meu trabalho aqui da melhor maneira possível. E, doutora, você também falou sobre a questão dos casos negativos, né? Inicialmente, quando o Flamengo fez a primeira testagem dos jogadores, divulgou que alguns tiveram casos de coronavírus, e depois o Flamengo conseguiu zerar, não só dos jogadores, mas da comissão técnica e também dos funcionários que estão envolvidos nas atividades no Ninho. Você acha que pode dizer, na verdade, que criou uma bolha de proteção?
Olha só, isso aí era até um conceito, né? Então, tudo que foi realizado aqui foi com experiências, é que a gente procurou as experiências bem-sucedidas e não se espelhar nas experiências mal-sucedidas, como alguns fizeram, né? E até a gente se sentiu seguro, em que sentido? Porque o futebol foi o primeiro segmento a voltar em todos os países pós-pandemia. Então, a gente não acelerou nada. Se você for ver a data que parou o campeonato inglês, que foi parado o campeonato espanhol, que parou o campeonato alemão, e a data que eles voltaram, todos eles ali paralisaram por um tempo menor que a gente. Então, ninguém acelerou nada aqui. E, por outro lado, a gente já tinha muita experiência de como eles vinham fazendo, o que vinha acontecendo para que a gente implementasse aqui, só que de maneira diferente, né? Então, antes da gente voltar, a gente entendeu o que era o mais importante. Testar todo mundo, muito antes da gente saber o quando voltaria, para você entender isso aí, a gente entendeu o que era a nossa população, na verdade, com quem a gente estava lidando no Flamengo, quantos ali contaminados, quantos ali imunes, como isso estava se distribuindo entre jogadores, comissão, funcionários, familiares, para aí sim a gente criar as melhores estratégias sabedor da nossa população. Então, isso é uma estratégia que eu acho que foi muito importante, um grande diferencial para a gente, da gente entender primeiro com quem que a gente estava lidando. E depois, esse sistema aí é um conceito ali de bubble to bubble que a gente criou, né? Onde a gente, com todas as informações, com a testagem em massa de familiares, né? Então, após esse período que a gente teve ali casos positivos, entraram em quarentena, foram retestados, quando a gente conseguiu zerar tudo e implementar as medidas de segurança dentro de casa deles também, a gente começou a considerar a casa um ambiente seguro. E aqui também. Então, esse bolha to bolha, né, que isso aí é um bubble to bubble em inglês, que é de onde vem assim, esse conceito. Então, ele saía de uma bolha de segurança da casa dele, dentro do carro dele, direto para uma bolha de segurança no CT. Então, assim, não tinha nenhum contato nesse caminho. Então, até isso, a gente criou uma bolha de segurança. Isso é um conceito realmente que tem um bubble to bubble. Então, como eu falei, tudo que foi feito aqui foi estudado, foi planejado, foi imitado do que deu certo, foi aperfeiçoado do que a gente acreditava que poderia ser implementado aqui, e realmente a gente viu que conseguiu criar essa bolha de segurança, sabendo que a gente não tem a menor dúvida que até criasse uma vacina, uma cura definitiva, né? Vão ter jogadores, comissão técnica, que nesse período, em algum momento, como abriu a cidade, já está tudo ali, praticamente quase tudo funcionando, as pessoas saindo, vão se contaminar. Isso a gente até imaginava, para ser honesto, a gente criou um ambiente de segurança tão grande que a gente imaginava que poderia estar cada semana um ou dois da comissão, jogadores se contaminando, e a gente até usaria esse período antes para estar isolando, voltando, para que isso não acontecesse ali quando começasse os campeonatos, mas a gente conseguiu criar uma bolha de segurança tão boa que talvez até infelizmente, não sei, isso não aconteceu. Então, nesse período todo, a gente não teve nenhum novo caso, como a gente até era o esperado que a gente fosse tendo, não muitos, porque a gente sabe ali o ambiente de segurança que a gente fez, mas não aconteceu. Então, a gente considera que realmente, como eu falei, os números estão aí, né? Antes da gente pisar no nosso centro de treinamento, então acho que isso que as pessoas têm que perceber, né? Tem que analisar os fatos, não os conceitos, os pontos de vista, né? Então, antes da gente testar, a gente testou 293 pessoas, e entre jogadores, comissão, funcionários familiares, e a gente detectou 38 pessoas positivas, sem ter encostado aqui no CT. Tratamos, quarentena, isolamos. A partir do momento que a gente começou a frequentar o CT, a gente não teve mais nenhuma pessoa positiva. Todas essas pessoas que foram positivas no início, a gente conseguiu isolar rapidamente, tirar as positivas das casas que não tinham negativo, fazer a quarentena, acompanhamento clínico. Nenhuma dessas desenvolveu a doença, precisou de internação, nada disso. E ao passo que antes da gente criar essa bolha de segurança, a gente teve alguns funcionários que estavam em suas casas e tiveram a doença com gravidade, tiveram que ser internados. Tem funcionários que estão internados até hoje, tiveram um funcionário muito querido que até, inclusive, veio a óbito. E é difícil, mas até me questiono, né? Uma pessoa que eu tinha uma relação muito
grande, né, próxima, né, desde que eu estou aqui, estou no Flamengo desde 2002, e quando eu cheguei, que era no Mirim, pré-Mirim, ele era o massagista do Mirim, do pré-Mirim, já tinha vindo do profissional, e cheguei no profissional em 2006, e foi o retorno dele ao profissional em 2006, então, assim, eu não sei se, de repente, se a gente já tivesse, talvez eu não tivesse até conseguido ali preservar, salvá-lo, enfim, só Deus sabe, né, mas gostaria de ter tido a oportunidade de ter criado até essa bolha de segurança antes, e quem sabe, né, talvez. Mas, enfim, e depois de tudo isso a gente não teve um caso. Então, os números mostram que eles aqui estão mais seguros do que quando estavam em casa. Vários estudos mostram que mais de 60% das pessoas, isso que eu estou falando são fatos, são números, foram contaminadas em casa. Então, a gente entendia que o isolamento sem acompanhamento, eu deixar as pessoas isoladas por si só, sem saber o que estava acontecendo nessas casas, não era o melhor. Os números estão aí mostrando. Então, lá na frente, vocês vão ter uma outra visão, não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, sou muito convicto ali no que eu acredito na parte médica em relação a isso, porque foi tudo muito estudado e com evidências científicas e técnicas, por isso que a gente estava fazendo. Ou vocês acham que, por exemplo, sabendo das críticas que nós iríamos receber, tudo que estava envolvido em jogo, eu principalmente, como vocês acompanharam, iria, aceitar, iria incentivar um retorno se eu não tivesse uma segurança muito grande do que a gente estava fazendo? Óbvio que não, porque eu sei que era a minha carreira que estava em jogo. Mas a gente sabia que era necessário e estava seguro, né? Então, acho que os números, Isabel, falam por si só. Então, as pessoas falam, né? Eu até do perigo que a gente estava expondo às pessoas, e eu sempre falo o seguinte, mas a gente tem que ter uma relação nexo-causal, ou seja, de causa e efeito, porque qual foi a pessoa que ficou doente depois que a gente começou a treinar? Então, por que a gente está expondo ao risco se, assim, os fatos, a gente mostrou que várias pessoas antes de estarem aqui estavam doentes, realmente sobre o risco, e depois que a gente começou a acompanhar e fazer essa testagem, separar, nenhuma mais ficou doente. Então, qual é o nexo causal, eu digo isso, qual é o fato que justifica todas essas críticas, como você falou inicialmente, né? A gente está trazendo um risco para as pessoas, para os funcionários, os jogadores. Qual foi o caso assim, que foi relatado em função dessa nossa escolha, dessa nossa estratégia? Não teve. Então, assim, eu acho que a gente tem que analisar dados, números, fatos, resultados. O fato que a gente tem é que a gente conseguiu apresentar bons resultados. Eu acho que isso fala por si só. Pessoas vão ter opiniões a favor, contra, pontos de vista a favor, contra, o que eu respeito e eu acho que é necessário para a nossa sociedade, para o nosso ambiente, e o futebol é um reflexo da sociedade. Agora, os fatos têm que ser relevantes, né? Mais do que as ideias. Com certeza. E, doutor, você até falou em questão desses números, né, e desses fatos, e toma muita repercussão porque o protocolo do Flamengo se tornou referência brasileira, né? Você informou que procurou clubes da Europa e agora o Flamengo tem sido procurado por clubes brasileiros para ajudar e também instruir. Como tem sido essa procura desses clubes? O Santos falou que procurou o departamento médico do Flamengo. Outros clubes também procuraram? Olha só, vários clubes procuraram, como você mesmo falou ali, o Santos, né? Mas eu prefiro que os clubes ali que tenham procurado, como você citou o Santos, que eles ali, eu não gostaria aqui de citar, eu acho que isso tem que ser uma coisa deles, com certeza eles citando eu vou confirmar. Vários clubes, né? Ligas, outras confederações de outros esportes, inclusive, nos procuraram para a gente, e a gente, com toda a felicidade, que na verdade a gente não está preocupado em voltar ao Flamengo, a gente está preocupado em levar, como eu falei, né, essa informação, esse nosso aprendizado adiante, para que possa ajudar todos os clubes. A gente quer, na verdade, dar uma contribuição para o futebol, para a sociedade, para os outros esportes. Então, todos que me procurarem, eu vou ter o maior prazer de passar, de dividir tudo que a gente vem fazendo, da maneira que a gente vem fazendo, para eles usarem como ideia, ou tirar alguma coisa ou outra, assim, eu sou a favor dessa troca, na verdade, né? Não
Eu acho que a gente criou ali um bom modelo, né? Talvez um case, como as pessoas estão dizendo por aí, e eu acho que informação só tem validade se ela é passada adiante, né? Se a gente guardar com a gente ali num caixão ali, tipo, enterrar isso ali e não passar adiante, não tem muito sentido. Então, está tendo essa procura, sim, o que me deixa feliz mesmo com as críticas, né? Então, assim, mesmo nesses momentos ali com críticas, a procura foi muito grande, o que mostra ali, o que dá força para a gente, talvez, o que serve de combustível para seguir adiante e ter a certeza que, mesmo com críticas, né, a gente estava no caminho certo. Agora, falando um pouquinho sobre a questão do desempenho físico dos atletas, né? Eles ficaram parados por muito tempo e na volta contra o Bangu, o desempenho estava... Os atletas estavam com um desempenho muito alto, parecia até que não estava tanto tempo parado. Essa impressão que deu para quem estava acompanhando a partida. Como foi essa preparação? Teve algum cuidado especial que o departamento médico do Flamengo, junto com você, teve na parte clínica? Sim, o que acontece? Como eu falei, nós, quando nos deparamos com essa pandemia, que era algo que não foi esperado por ninguém, né? Então, a gente tentou fazer um gerenciamento da crise, vamos dizer assim, né? Então, a gente tentou implementar medidas que diminuíssem o impacto negativo disso, a gente sabendo que não conseguiria ali, impedir todo o impacto, né? A gente queria simplesmente diminuir. E aí o nosso departamento aqui de preparação física, né, o Flamengo, como eu falei hoje, se preparou para isso, tem uma estrutura muito boa, né? E a gente tem aqui um grupo de atletas, normalmente eu digo que tem uma diferença muito grande entre você ser jogador e atleta, né? Porque jogador todos são, atleta só alguns. E aqui a gente, no Flamengo, tem um grupo de atletas. Isso eu falo com toda certeza, com todo orgulho, com toda felicidade, o que ajuda muito em situações como essa. Então, todos os atletas a gente criou através ali do departamento ali de preparação física, que é comandado hoje pelo Mário Monteiro, junto ali com o Marcos Sampaio, o Roberto Carmo, que é o Betinho, o Lucas, que é o nosso fisiologista, criaram planilhas de treinamento onde a gente ia semanalmente lançando essa planilha. Tinha um aplicativo que era o Coach ID, que a gente acompanhava e eles colocavam as cargas de trabalho, relatório de wellness, de bem-estar, de qualidade do sono, iam colocando peso, a gente pedia. Os atletas que estavam no Rio não tinham o mínimo de estrutura em casa, a gente montou uma mini academia na casa de cada um, a gente pegou um caminhãozinho, tirou as coisas aqui da nossa academia. Então, como eu falei, você tem que ter criatividade, você tem que ser proativo, você tem que ter vontade para você realizar. Foi isso que nada disso faltou no Flamengo. Então, a gente veio aqui, você estudar trabalho, isso requer ali criatividade, isso requer planejamento, pensando lá na frente. Criamos a estrutura, fizemos esse acompanhamento, a gente tem um grupo de jogadores ali muito, como falei, profissionais, né, atletas que executaram da melhor maneira possível, cuidando sempre. Quando eles chegaram aqui, o primeiro de tudo, eu falo o seguinte, né, a gente tem que reavaliar para a gente entender o impacto. E eles se apresentaram numa condição física inacreditavelmente, né, melhor do que na volta ali das férias, na pré-temporada, o que facilitou muito. Então, o trabalho da preparação física junto com os atletas. E a gente tinha essa vontade do retorno, assim que fosse possível, e assim que fosse permitido pelos órgãos competentes, que foi exatamente o que o Flamengo fez. Em nenhum momento ali, mesmo a gente se achando ali preparado e pronto para isso, em nenhum momento a gente retornou antes que fosse permitido, porque a gente tinha uma preocupação muito grande também, que as pessoas não falam, que é com o impacto psicossocial nos atletas, principalmente em todas as pessoas, né, como falou, em todos os seres humanos. Isso é um dos principais impactos dos isolamentos, das quarentenas prolongadas, e a gente sabe que saúde é bem-estar físico e mental. Então, assim, a gente tem que ter essa nossa consciência de promotor de saúde. Então, quando a gente decidiu criar tudo isso, a gente acreditava, e hoje a gente tem essa certeza de que a gente estava promovendo saúde, na verdade, não só evitando doença. Então, tem uma diferença muito grande nisso, que você não estar doente não significa que você esteja saudável. E um atleta profissional, para quem depende do corpo para exercer sua função laborativa, eu preciso que eles estejam saudáveis, não simplesmente que eles não estejam doentes.
E a gente sabe que os jogadores, normalmente, têm, assim, não à toa que jogadores de sucesso, né, como vocês acompanham, né, tem casos de depressão, quando param, autismo, suicídio, porque a gente sabe que o jogador vive uma cobrança muito grande, essa adrenalina, o processo, então, tem essa pressão, e a gente sabe que isso não é saudável. Então, a gente também queria criar esse ambiente, porque a gente sabe do impacto psicossocial, que isso está muito bem relatado na literatura, em qualquer literatura, que tirando a questão econômica, né, quando a gente fala de saúde, de impacto de saúde, esse é o maior impacto que você tem em quarentenas, períodos ali de isolamento prolongados, que é um impacto ali psicossocial, e assim, o nosso retorno, uma das questões que eu estou agora falando para você aqui, em primeira mão, isso foi muito pensado, discutido, porque a gente viu o grau de ansiedade de todos eles, e era para que a gente pudesse estar tratando isso também, e a gente achava que eles estando aqui com a gente, não só a gente estaria promovendo saúde, mas também trazendo informação, porque naquele momento a gente viu que as pessoas estavam ali sendo inundadas de informação, através da TV, de internet, muitas das vezes, assim, informações sem nenhum nexo, né, e criou-se um pânico muito grande. E isso é outro impacto que eu acho que agora as pessoas vão ter, né? Nesse retorno, que é quebrar esse medo. Então, a gente queria o quanto antes, porque a gente sabia que aqui seria um ambiente também onde a gente poderia estar tirando as dúvidas deles em relação a uma matéria que aparecesse, de uma notícia na TV, de um familiar com algum sintoma. Então, a gente criaria um ambiente de segurança nesse sentido também, e foi importante, a gente conseguiu ter esse resultado nesse aspecto. Até o preparador físico Márcio Sampaio comentou em uma entrevista que vários jogadores desenvolveram questão de ansiedade, questão de pânico, né? Acho que isso também afeta todo mundo, não só os jogadores, mas todo mundo. A gente acaba ficando com um pouco de receio de como lidar com essa situação, né? Uma situação muito nova e é complicado demais. Agora, falando sobre a questão das competições, né? Por conta da pandemia, teve um atraso no calendário e agora já é especulado de que os jogos vão ser, né? Vão ter vários jogos durante a semana, uma frequência de jogos maior do que o costume. Vocês já pensam em uma preparação específica para essa situação, para esse molde novo que vai ter que ser implantado? Bem, a gente pensa, né? Na verdade, a gente já está se preparando para isso, né? Então, eu sempre digo o seguinte, né, que as pessoas sempre falam ali da questão do recovery entre um jogo e outro, né, que hoje isso é uma questão fundamental, né, importantíssima, a gente sabe disso, ainda mais numa situação como essa, mas eu sempre falo o seguinte, né, as pessoas se esquecem, hoje em dia tem se esquecido de um fator preponderante, que talvez seja o mais importante até para isso, que é da preparação física. Então, parece que é só o nosso trabalho, é um trabalho conjunto, né, da fisiologia, do controle de carga, do departamento médico, e conseguir recuperá-los de maneira mais rápida. E a gente vem fazendo isso aqui no Flamengo há alguns anos, realmente, né? Mas, quanto melhor preparado esteja o teu atleta, melhor ele suporta ali uma carga do jogo e melhor ele vai recuperar. Então, eu acho que isso também é mérito da nossa preparação física aqui do Flamengo. Ano passado também, eu acho que tem muito mérito deles. Óbvio que a gente vem fazendo um trabalho aqui com o testado no Clube no Flamengo, que é referência nessa área há alguns anos, né? Mesmo com outros preparadores. Mas eu acho que isso é importantíssimo, que hoje as pessoas dissociam isso. Então, assim, o fato da gente estar conseguindo recuperar os jogadores em tempos curtos, né? Mostra, óbvio, que um ótimo trabalho aqui do departamento médico, junto com a fisiologia do clube, junto com a fisioterapia, mas também um ótimo trabalho da preparação física, mostra que os nossos jogadores estão bem preparados. Então, a gente não precisa fazer nada de muito a mais ali, ou seja, que eles estão suportando a carga exatamente como deveria ser de um jogo e na recuperação. Então, isso facilita o nosso trabalho e o entendimento, principalmente hoje, que a gente tem, né, com os preparadores físicos que vieram junto com o Mister, que seriam o Mário e o Márcio, o alinhamento deles com o Betinho, com o Lucas, que já estavam aqui comigo. Então, hoje a gente consegue exatamente falar a mesma linguagem, o mais importante, e a gente conseguir controlar isso não só no treinamento, como no recovery, porque, assim, o sucesso de um é de outro, e quando não estão trabalhando junto, dificilmente você tem... Então, porque a gente vinha tendo esse alinhamento também outros profissionais que antes aqui estavam, né,
Por isso eu acho que a gente tem um bom resultado, que é do departamento, né, de performance, que eu digo. Não do departamento médico por si só, também. Porque para mim, na verdade, não é o departamento médico que tem que entregar um bom resultado, ou a preparação física, a fisiologia, é o departamento de performance. Isso a gente só vai conseguir com o envolvimento de todos. Ninguém sozinho ali vai conseguir trazer esse bom resultado, não tem a menor dúvida, né? Então, se todos não estiverem envolvidos e falando a mesma linguagem, dificilmente a gente vai conseguir um resultado tão bom como a gente vem conseguindo aí nos últimos 4, 5 anos. Pois é, e até falando um pouco sobre o ano de 2019, né? Porque o Flamengo teve grandes lesões, como o Diego, o Arrascaeta também, que teve que operar logo numa fase importantíssima da Libertadores, e o Flamengo conseguiu recuperar esses atletas de uma forma impressionante, né? Até surpreendeu todo mundo, que não esperava que o Diego pudesse estar na final da Libertadores já jogando depois de uma lesão tão séria. O que você atribui esse sucesso? O Flamengo tem sido procurado também nessa questão. Como você recebe também todos esses elogios e todo esse sucesso? Bem, aí diferente das críticas, né? Como a gente falou no início, óbvio que todo elogio você recebe com alegria, com felicidade, né? Não tem a menor dúvida disso. E a gente que trabalha com futebol, e principalmente no Flamengo, a gente tem que estar preparado para os elogios e para as críticas. Não se deslumbrar com os elogios, como também não se abater com as críticas. O que eu acho, né? Na verdade, realmente foram assim, surpreendentes, talvez para muitos, mas não para a gente, porque foi o prazo até que internamente a gente tinha previsto. E assim, eu gosto de trabalhar com metas, porque isso estimula os atletas, tá? Mesmo que a gente não consiga alcançar as metas, eu gosto de criar metas e metas mais agressivas, né? Eu acho que, primeiro de tudo, esse sucesso é parte fundamental dos atletas. Então, que, primeiro de tudo, é o corpo deles, né? Então, assim, eu normalmente brinco com eles que eu falo que eu ganho dinheiro com isso aqui, eles ganham dinheiro com o corpo, né? Eu posso estar com 60 anos atendendo e eles já não vão conseguir estar trabalhando, pelo menos como atleta. Então, primeiro de tudo, para você acelerar etapas, o atleta tem que confiar muito em você, que é o corpo dele. E eu posso estar acelerando de uma maneira que eu esteja prejudicando ele e a carreira dele. Então, sem esse entendimento, essa certeza, essa confiança dos atletas, seria impossível. Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, né, o fator mais importante foi a vontade deles. Tanto o Arrascaeta quanto o Diego, né? Então, o Diego é um caso, por exemplo, vou contar de cada um, né? E tirando isso do atleta, eu acho que esse trabalho integrado, nossa fisioterapia aqui do clube é muito boa, assim, muito acima da média. Então, acho que foi importantíssima a preparação física, os atletas. Então, o Diego, por exemplo, mesmo que o prazo inicial tivesse sido em torno de 6 meses, a gente botou como data, na primeira semana pós-operatório de retorno dele, a semifinal da Libertadores. A gente nem sabia se estaria na semifinal da Libertadores ou não, né? E não tínhamos nem jogado as quartas de final, mas a gente acreditava que passaria, que estaria na semifinal, e a gente botou aí a questão do Diego até. Eu combinei com ele e falei, Diego, não vamos passar isso nem para o mister, isso vai ser uma meta pessoal minha e tua. Um segredo entre vocês. Com certeza. Eu falei para não criar uma expectativa em função disso, para que a gente não perca o foco pensando nisso, que o foco seja dos outros atletas, de todo mundo, na Libertadores, na continuação do Brasileiro. E realmente, assim, era uma meta bem agressiva. Então, por isso até que eu falei, não vamos criar essa expectativa, não vamos ter essa meta nós dois, que se a gente estiver próximo, chegando, a gente divulga o que a gente espera, mas se não, até porque está sendo bem agressivo para a gente não criar uma expectativa, que eu acho que isso é ruim também, né? E ele, desde o início ali, sempre falou, cara, quero jogar, então, assim, foi incansável nisso e realmente, assim, eu acho que a volta do Arrascaeta foi muito importante, eu vou falar, eu acho que foi mais valorizada, que naquele momento vinha jogando mais, né? O Diego já vinha um tempo fora, mas em termos assim de prazo, vamos dizer assim, de gravidade até, a gente conseguiu ali um resultado até bem mais rápido, mais precoce, né? Por mais que tenha demorado muito mais tempo, né? Mas que eu digo, para a gravidade, para a lesão, muito mais rápido com o Diego até do que com o Arrascaeta. O Arrascaeta era, sim, ali,
foi algo bem, vamos dizer assim, a volta dele assim, foi bem rápida, né? Eu acho que assim, essa que é a questão de trabalhar com futebol, esse nível de responsabilidade, né? Então você tem que fazer o que você acredita, porque as críticas sempre vão vir, você fazendo certo ou não. E a gente tem que estar preparado, como por exemplo, vou fazer uma analogia como hoje, né? Quando a gente resolveu ali criar essa meta para o Arrascaeta, eu também fui muito criticado. Então, pessoas não acreditavam, né? Inclusive por alguns colegas médicos, né? Dentro de sociedades, né? Respeitadas, que deveriam estar. Foi dito que, na verdade, a gente mentiu, né? A lesão que a gente levou ele para o hospital e, tipo, voltou no dia seguinte. Olha só o nível da gravidade, né? Das acusações que a gente teve que aceitar. E ele é um cara assim que tem um limiar de dor muito grande, né? E talvez se não fosse um jogo de tanta importância naquele momento, a gente até tivesse postergado um pouquinho, porque a gente sabia que existia um risco, por mais que fosse calculado, a gente sabia disso. Eu, o jogador e o treinador, eu sempre gosto de dividir isso e sentamos juntos. A gente falou: estou seguro, tem isso, mas existe esse risco, porque... E a gente achou que naquele momento, assim, valeria a pena correr esse risco. Porque a gente poderia colocar ele lá e com 15 minutos, numa semifinal, ele pedir para sair, era uma possibilidade. E acontecer isso, óbvio que não tinha nenhum risco, senão ali eu não colocaria em momento nenhum jogador um risco de agravar a lesão, ou ter um problema para ele lá na frente, isso se tornar uma lesão maior. Óbvio que não, mas tinha um risco de sentir dor, não conseguir, e a gente talvez perder uma semana, 10 dias, ou seja, perder mais tempo ali com ele, isso, e uma substituição, e uma mudança, num jogo importante. Então, assim, o risco que eu digo era esse, né? Mas a gente assumiu esse risco, o jogador em todo momento ali quis, né? E nos deixou bem seguros, porque até, óbvio que antes dele jogar, ele já vinha treinando 3, 4 dias aqui, a gente não divulgou isso com o grupo, né? Para que a gente tivesse essa certeza. Mesmo assim, a gente sabe que a gente tinha receio, realmente sabia que era uma possibilidade, mas ele se comportou, foi até melhor do que a gente imaginava, né? Ele nem pediu para sair, a gente tirou ele só no fim do jogo, praticamente, então foi um cara muito importante nisso aí. Então, as decisões, eu acho que a gente aqui, da mesma maneira ali, né? Como se falou, as críticas e os elogios, a gente tem que saber lidar. E, assim, as pessoas até falaram: como é que você vai assumir essa responsabilidade? O caramba, pode acabar com a tua carreira. Eu falei: cara, eu estou há 18 anos no Flamengo e eu já estou acostumado a isso. Porque se eu também coloco lá o Arrascaeta, eu estava seguro do que a gente poderia fazer, mesmo assim, sob críticas, né? Sobre os riscos. E se ele lá pede para sair e, porventura, a gente perde aquele jogo, é eliminado na semifinal, porque toda a culpa viria nas minhas costas também. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso e fazer o que é correto. E aí, depois do bom resultado, que eu acho que é o que está acontecendo agora, começando a virar página e vai acontecer, as pessoas vão reconhecer, vão entender que a gente estava certo, que a gente tinha segurança no que a gente estava fazendo, que a gente tinha conhecimento, que tudo foi feito respeitando toda a segurança dos atletas envolvidos, toda a literatura, toda a questão técnica, científica. E eu acho que esse é o nosso desafio. Quem trabalha com esporte tem que ser uma pessoa que esteja na vanguarda, que saiba lidar bem com os elogios e com as críticas, para que você faça o que você tenha certeza que é o correto, que é o melhor para o jogador, que é o melhor para o clube naquele momento, independentemente das elogios que vão sempre acontecer, né? Então, isso é muito difícil, né? Mas a gente, com 18 anos aqui, né, vai aprendendo, né? Mas fico feliz com os elogios, como você mesmo falou, e também é óbvio, né, que fico triste ali com as críticas, sabendo ali que fazem parte ali do jogo, mas sou humano, né? Por bem e por mal, né? Pois é. E agora, doutor, para finalizar, o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, sempre fez questão de elogiar muito o trabalho do departamento médico, sempre também enalteceu o seu trabalho durante todo esse período que ele está acompanhando, e surgiram alguns rumores de que ele queria ter você como permanente na comissão técnica dele. Existe essa possibilidade? Como que é a sua relação com o Mister? Bem,
Eu acho que é uma relação de admiração profissional, né, de respeito, né? Então, assim, da mesma maneira que eu vejo ele como uma referência na área técnica, né, e tem sido uma ótima experiência para a gente, eu acho que ele tem visto isso também nessa questão médica e inúmeras vezes ele até já tornou isso público, né? Eu acho que, tirando o Mister, você vê que todos os treinadores que passaram por aqui, se você conversar com eles, todos têm um carinho, um respeito e uma admiração profissional por mim muito grande. Não à toa, 2 que saíram daqui já me chamaram para acompanhá-los, um no exterior e um em outro clube aqui no Brasil, que prefiro não citar o nome ali dos treinadores e dos locais, mas vocês podem investigar e vocês vão saber. Então, assim, isso já tinha acontecido para mim. Uma vez foi em 2015 e o outro em 2017. Isso, óbvio, que me deixa feliz de saber que a gente, porque, assim, isso que às vezes me dá força e combustível, então, se você quer saber, para aguentar as críticas. Porque eu sei, assim, que as pessoas mais importantes para mim, nesse sentido, veja bem, são as pessoas que realmente, assim, eu cuido, né? Que estão avaliando o meu dia a dia, que são jogadores, comissão técnica, treinadores, pessoas envolvidas no futebol. E eu acho que para essas pessoas é quase que um consenso, uma unanimidade o trabalho que a gente vem fazendo. É isso que me dá força, porque para essas pessoas que é quem eu tenho ali diretamente ali uma obrigação, né? Vamos dizer assim, de estar mostrando o meu valor, o meu profissionalismo, né? Eu tenho esse reconhecimento. Então, assim, isso me dá força de aguentar algumas críticas de outros segmentos assim que não sabem realmente o que está sendo feito, nem me conhecem, não estão no dia a dia, nem me perguntaram, enfim. Então, esse reconhecimento, com certeza, me deixa feliz. Quanto à questão do Mister, eu acho que vocês teriam que perguntar isso para ele, né? Não para mim, né? Então, vamos dizer, o que eu posso te dizer é que, com certeza, é uma pessoa que me traz muita alegria e felicidade de trabalhar junto. É um aprendizado para mim sempre. É uma pessoa que eu posso dizer que é uma pessoa que eu gostaria de trabalhar por mais tempo, não tenha dúvida disso, né? Espero que seja aqui no Flamengo. Mas, enfim, a gente que trabalha com futebol, a gente sabe que, assim, toda carreira, né, tem início, meio e fim. Eu não quero aqui, como já aconteceu em alguns momentos, criar um feudo aqui, né? Eu quero deixar um legado, que são coisas muito diferentes. Eu quero deixar minha contribuição, que eu acho que eu venho deixando. Eu estou há 18 anos no clube, diferente do que alguns acham, né, que eu caí aqui de paraquedas, né? Eu estou desde 2006 no profissional, então só no profissional estou há 14 anos. Então, assim, passei por todas as etapas até eu chegar aqui onde eu estou. Então, assim, o meu carinho, né? A minha gratidão pelo clube e a minha vontade de terminar os meus objetivos aqui são muito grandes, isso eu posso te dizer, né? Então, assim, eu acho que tem que ser uma coisa assim, um projeto. Eu não quero falar isso nesse momento, né? Mas tem que ser um projeto que tal, não sei, eu não posso falar muito, senão vocês, mas acho que para me tirar do clube tem que ser uma coisa que envolva muito a questão. Eu falo até minha emoção, desculpa, porque eu tenho uma paixão por isso aqui, assim, para mim, isso é um filho, eu quero deixar, por isso que eu aguento essas porradas aí. Eu tenho família, tenho filho, né? Então, me desculpa, mas eu quero é difícil às vezes, né? Eu abro mão de tudo, eu não vejo meu filho. Meu filho nasceu 2 dias depois, eu estava na semifinal em Porto Alegre, e assim a gente ouve essas coisas, né? Enfim, mas, assim, eu acho que tudo tem início, meio e fim, né? Eu quero realmente, assim, deixar que o meu legado não poupe nenhum esforço para isso. Eu quero, assim, que o Flamengo seja referência na minha área e sempre falei isso desde o início que eu assumi, em fim de 2015. Eu falei, eu não vou medir esforços, mesmo pessoas contra isso, Flamengo como sendo a referência, como sendo ali o benchmark, vamos dizer assim, o modelo nessa área ali de departamento médico performance, e hoje eu vejo isso acontecer, né? Então, acho que tem mais alguns objetivos que a gente ainda não conquistou, mas eu acho assim que em breve, talvez ali
eu consiga ter esse descanso no meu coração que eu dei minha participação aqui no clube. Realmente, assim, o preço que a gente paga é muito alto, né? Então, assim, desculpa aí que você me pegou aí meio de... Fica à vontade. As pessoas não conhecem minha história antes de falar. Então, não sei, né? Deixa, assim... Sou muito grato ao clube, assim, tenho muito carinho. Assim, ainda quero deixar aqui, terminar meus objetivos, que muitos não sabem. Eu quero deixar essa marca, esse legado aqui para o clube. E realmente eu não quero criar nenhum feudo, nada disso. Eu acho que depois a coisa que estiver muito bem estruturada caminha por si só. Eu também sou um ser humano, tenho família, assim, abro mão de muita coisa, né? E, assim, se isso acontecer, vai ser um projeto pensando na família, pode ter certeza disso, né? Então, assim, profissionalmente eu me sinto realizado aqui no clube, me sinto realizado com esse crescimento, né? E, assim, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. O foco agora é aqui no clube, o Mister está no clube, e tenho o maior carinho por esse clube. Como eu falei, assim, eu acho que a única maneira de eu sair do clube mesmo seria realmente com um projeto de vida para fora. Aqui no Brasil eu já tive mais de 3 convites de grandes clubes para receber 3 vezes mais em alguns do que eu ganho aqui no Flamengo. E eu posso te afirmar que aqui no Brasil eu só troco de clube se o Flamengo me mandar embora. Assim, isso não tem a menor dúvida disso, né? Porque para mim isso aqui é um projeto, é muito mais do que um emprego, envolve uma carreira. Foi meu primeiro emprego desde que eu me formei em 2002 e quero terminar esse meu ciclo. Eu falo com a minha esposa que não sei, mas assim 20 anos é assim uma idade boa, né? Já passou pela maioridade, tudo, enfim, seria ali um momento emblemático para mim. Mas não quero pensar sobre isso agora. O que eu posso afirmar é que não tem a menor dúvida que assim só sairia aqui do Flamengo se fosse algo, um projeto para fora. E aqui no Brasil já tive essa oportunidade, já tive oportunidade de sair aqui também num projeto parecido para outro país, não quis, porque eu não tinha conseguido aqui entregar o que eu sonhei, que eu sempre quis para o clube, e talvez, assim, no futuro seja esse momento, mas aqui no Brasil eu só iria para outro clube, isso eu te afirmo, senão vocês podem me criticar, se o clube me mandasse embora. Então, assim, tirando isso, eu já tive proposta, eles aqui sabem disso, e eu sou muito grato a esse clube aqui também. Eu sou rubro-negro, eu sou flamenguista, eu tenho essa paixão, e eu quero dar isso para lá na frente, assim, mesmo que eu não esteja aqui, meus filhos saibam o que foi feito, assim, pagando um preço muito alto para isso, não tenha dúvida. Então, enfim, desculpa aí o desabafo aí, isso aí é porque envolve muitas coisas e um dia vocês vão entender a minha história aqui, eu acho que vão enxergar de uma outra maneira. Doutor, eu quero primeiramente te agradecer por ter se disponibilizado a responder várias perguntas e também esclarecer várias informações, principalmente sobre essa questão do protocolo, que tem gerado bastante embate, né? E te agradecer por tudo, por essa entrevista, e é isso. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, obrigado a todos aí, espero que a gente tenha conseguido aí esclarecer algumas dúvidas, sei que o tempo é curto, mas, enfim, quem sabe a gente não marca uma próxima vez aí, se tiver vontade aí do pessoal aí do site, enfim, se tiver ficado alguma dúvida, eu estou aqui com o maior prazer para poder estar aí tirando a dúvida de todo mundo, tá bom? Obrigado por tudo aí. Espero que a próxima seja presencial, né? Com certeza. Aí eu não tenho a menor dúvida que vai passar, enfim. Agora tem que saber lidar com isso. Em breve, se Deus quiser, vamos estar podendo voltar a nossa vida aí, tá? Obrigada, doutor. Um bom dia para você. Tchau. Obrigada.